meus amigos queridos. Estamos mais uma vez aqui às terças-feiras, iniciando o Rosas do Evangelho ao vivo. Enquanto as pessoas estão chegando, os nossos ouvintes estão chegando para participar da nossa live, a gente vai explicar um pouquinho o que é o Rosas do Evangelho, que é o tempo que as pessoas chegam e a gente vai começar o nosso estudo. Então, Rosas do Evangelho é um encontro semanal que a gente tem às terças-feiras, às 8 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília, onde nós temos a oportunidade de estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação da doutrina espírita. Então, nesse estudo, a gente vai estudar, vai conhecer um pouquinho mais sobre a parte moral da doutrina espírita. Olha, algumas pessoas já estão entrando, sejam bem-vindos, um casal espírita, Juliana, Ana, Poli, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Felipe, pela oportunidade de tê-los aqui. A gente sabe que nós temos sempre muitos afazeres, mas é bom a gente poder reservar um tempinho para aprender, para estudar e para se conectar com Deus, que é nosso Pai maior. E é isso que a gente vai fazer aqui sempre nesse encontro semanal. Conversar, estudar e nos conectarmos com Deus, certo? E como nós já avisamos, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para quem não conhece, pode, se quiser comprar, pode comprar, ok? Então a gente estuda esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Prima, sempre presente, boa noite, prima querida. Então vamos fazer assim, vamos como a gente sempre inicia, a gente vai fazer a nossa prece de abertura para iniciar o nosso estudo e a gente vai começar, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que quem quiser, coloque sua aguinha para fluidificar e no fim do estudo pode tomar, tá bom? Que a espiritualidade que se faz presente no lar de vocês vai colocar nessa aguinha, com certeza, os medicamentos fluídicos a nível espiritual para ajudá-los naquilo que cada um de nós necessita, ok? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, acalmando um pouquinho os nossos corações. Vamos lembrar que neste momento o Mestre querido se faz presente entre nós, pois ele disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. E aqui estamos, Mestre querido, longe fisicamente, é verdade, mas com os nossos corações unidos, no uníssono pensamento de estar ao teu lado, de buscar através dos ensinamentos e das orientações do Evangelho, buscar o entendimento, a paz, o esclarecimento que nos aproxima de ti e que nos transforma para o bem. Mestre querido, tu que sabes as necessidades de cada um de teus filhos, tu que conhece os nossos corações, nos envolve e nos acolhe neste momento, para que através deste estudo, mais perto de ti estejamos e possamos te ouvir, te escutar, Mestre, e através de ti encontrar o caminho para seguir sempre no bem. Então envolve o nosso estudo, todos os corações que estão aqui conosco, prontos para ouvir a tua palavra. Que tu nos envolva, que tu nos ampare, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos começar, meus queridos. Bom, a gente vai iniciar esse capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, lendo justamente a passagem do Evangelho de João, lá no capítulo aqui 14, versículos 1, 2 e 3. Quem tem o Evangelho pode acompanhar no Evangelho. Eu vou fazer a leitura aqui pela Bíblia,
traduzida do Haroldo Dutra Dias, tá bom? Mas a leitura tem também no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só ver aqui. Você poderia deixar fixado o capítulo e o item do Evangelho para quem chegar depois. Só uma sugestão. Amo suas lives. Eu não sei fazer isso. Deixar isso enquanto a live está acontecendo? Léa, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. A gente está aos pouquinhos aprendendo como fazer, tá bom? Qualquer coisa você depois me manda no privado, me ensinando como fazer. Eu agradeço, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O que nos diz lá no Evangelho de João? Jesus nos fala: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então essas são as palavras de Jesus lá no Evangelho de João. E a gente vai justamente conversar um pouquinho sobre esse item e o que ele significa. Primeira coisa, vamos trabalhar o título desse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que será que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Será que essas moradas seriam moradas físicas? Lugares propriamente dito? Ou em caso positivo, seria apenas isso? Será que quando a gente fala em moradas, a gente, como é muito material, vive no mundo material, a gente imagina logo um lugar circunscrito? Mas será que é exatamente isso ou só isso que Jesus quis nos ensinar com essa passagem? Vejam, quando ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele quer dizer, quando ele fala muitas moradas na casa do meu Pai, aqui, o que Jesus está nos colocando? Sobre a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita, ela deixa isso de uma forma muito clara. A pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E aqui Jesus, quando colocou há muitas moradas na casa do meu Pai, ele vem falar justamente isso, que o planeta Terra não é o único planeta habitado. O que a gente pode considerar como sendo a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. Todo o universo é a casa do Pai. E vejam, quando a gente fala a casa do Pai, se é o universo inteiro, nós estamos falando dos planetas da Terra, nós estamos falando também do plano espiritual, porque o plano espiritual faz parte do universo? Faz. Então, todo lugar, onde quer que nós estejamos, seja um lugar de sofrimento, seja um lugar de alegria, tudo faz parte da casa do Pai. Todos nós, por mais que nós mudemos de ambiente, por mais que a gente se mude por exemplo, de residência, estamos todos sempre na casa do Pai. Aí ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele fala muitas moradas, ele quer dizer o quê? Sobre a pluralidade dos mundos habitados. Há inúmeros mundos no universo. Deus não teria criado os mundos, o universo, os inúmeros planetas sem uma utilidade. Deus é todo saber, é todo bondade. Por que, para que ele criaria tantos planetas sem uma finalidade? Apenas para que nós pudéssemos observar a beleza do universo? Deus não faria isso. Então aqui Jesus está justamente nos mostrando que há sim outros mundos, outros planetas habitados. E quando ele fala moradas, pensem aqui, vamos primeiro falar da parte física, depois a gente vai fazer uma outra abordagem, tá bom? Mas ele quer dizer o quê? Olha, muitos planetas, muitos mundos são habitados, não apenas terrestres, onde o espírito encarna,
mas no plano espiritual também há muitas moradas. Então nós sempre vamos ter muitas moradas, seja como encarnado ou seja como desencarnado. E aí ele diz, olha, isso que eu estou falando é verdade. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. Vejam, o que será que Jesus quis dizer quando ele disse? Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu vou preparar o lugar. Será que Jesus quis dizer que ele ia sair daqui e ia para lá arrumar o espaço físico para as pessoas? Será que precisaria disso? Será que onde quer que estivesse, as coisas não estariam, os lugares, se a gente está trabalhando lugar físico, raciocinando como lugar físico, isso já não estaria pronto? O que será que Jesus quis dizer? Quando ele falar, eu vou lhes preparar o lugar, é porque naquele momento, quando Jesus aqui esteve, nós não estávamos preparados moralmente, intelectualmente e espiritualmente para habitar o lugar dos espíritos justos, das pessoas que vivenciam o Evangelho redivivo. Então ele disse, eu vou lhes preparar o lugar, depois que eu vos tenha ido e vos tenha preparado, eu voltarei e vos retomarei para mim. Ou seja, ele vai nos buscar. Mas será que ele vai vir à Terra de novo, reencarnar novamente para nos buscar? Não, não precisa disso. Ele nos deixou todo o seu exemplo. Tudo, nós temos aí livros, a Bíblia, as religiões que são cristãs, são inúmeras, todas nos falam do exemplo de Jesus. Nós temos o Espiritismo, a doutrina espírita, que é considerada a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, que nos trouxe todas as informações de forma clara, para que a gente possa entender o que Jesus realmente quis nos dizer. Então ele disse, eu os retomarei para mim quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos modificados interiormente, quando nós realmente estivermos em condições de habitar o lugar que ele preparou para a gente, o lugar de alegria, de felicidade, de amor. E vejam, isso é tão verdade que vamos fazer uma comparação bem simples para todos nós entendermos. Aqui na Terra, quando nós estamos tristes, entristecidos por alguma razão, algum problema, eu posso estar, meus amigos, no lugar físico mais lindo do planeta. Seja o lugar que cada um gosta, de flores, de mar, campos, não importa, um lugar belíssimo. Se eu estiver triste dentro do meu coração, se eu estiver com problemas, se eu estiver angustiada, se eu não confiar no Pai, eu não consigo apreciar a beleza do local onde eu estiver, porque o meu coração está chorando, está em lágrimas. Então não é o ambiente físico que faz a diferença. Jesus poderia nos levar para qualquer lugar do planeta. Se nosso coração não estivesse preparado, pronto para lá estar, nós não conseguiríamos permanecer naquele local, porque a nossa condição vibratória não seria adequada àquele ambiente belo e bonito. Então, quando ele diz, eu vou lhes preparar o lugar e eu voltarei para retomá-los para mim, é quando nós estivermos renovados interiormente. Por isso que a mudança, meus amigos, não é exterior. Não pensemos que a evolução se dá de fora para dentro. A mudança se dá sempre de dentro para fora. E aí ele diz, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então nós vamos estar ao lado do nosso querido irmão Jesus e estaremos ao lado do Pai também, porque nós estaremos o quê? Perfeitamente em sintonia e adaptados a Ele, aquele local, aquele ambiente, ok? Antes disso não é possível, porque a gente precisa realmente dessa sintonia. Então ele nos diz, quando ele vai começar agora, ele vai começar a falar do item 2, que são diferentes estados da alma na erraticidade, tá? Então aqui eu já comecei a falar um pouquinho sobre o sentido de há muitas moradas na casa de meu pai. Nós já percebemos que às vezes essa morada ela não é só física. Por quê? Porque quando eu olho para dentro do meu coração, eu também tenho uma morada íntima.
Quando a gente se pergunta, como está o teu coração? Intimamente falando, há muitas moradas no teu coração? É a situação da gente se perguntar, como é que nós estamos? Será que eu estou me sentindo bem, feliz, como se eu estivesse no céu? Ou será que eu estou entristecida e posso estar num lugar belíssimo e vou estar me sentindo inferior ou me sentindo mal? Então, o céu e o inferno, a alegria e a tristeza, independe de lugar físico, porque ela é interior. Então, quando a gente diz há muitas moradas na casa do meu pai, pensemos também que há muitas moradas dentro do nosso coração, porque a gente não consegue ainda estar sempre pleno, estar sempre feliz. A gente ainda varia muito e naqueles momentos nós estamos muitas vezes no céu ou no inferno. E Kardec vai nos colocar exatamente esse entendimento. Mas vamos prosseguir. Aqui no item 2 ele fala, diferentes estados da alma na erraticidade. Primeira coisa, erraticidade. O que é isso? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 224 do Livro dos Espíritos. Erraticidade, meus amigos, é o período, é o tempo que os espíritos passam no plano espiritual entre uma reencarnação e outra. Então, aquele espaço de tempo onde ele fica no plano espiritual esperando uma nova reencarnação é chamado de erraticidade. Erraticidade só existe para espíritos que ainda precisam reencarnar. Espíritos que já são perfeitos, que não precisam mais reencarnar, não se encontram mais em erraticidade. Já se encontram no plano espiritual de forma definitiva. Então, erraticidade é só quando há necessidade de reencarnação ainda. Então, ele está dizendo diferentes estados da alma na erraticidade. A gente, com a leitura, a gente vai perceber que na erraticidade, no plano espiritual, nem todos os espíritos se sentem da mesma forma, vivem da mesma forma, sentem-se felizes da mesma forma. Tudo isso depende da nossa evolução, do nosso interior, das nossas qualidades morais. E é isso que ele vai nos dizer. Então vamos ler. Ele fala o seguinte: a casa do Pai é o universo, como nós já falamos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, como eu havia dito, a Terra não é o único planeta habitado. A gente pode confirmar isso na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, tá? Que eu vou ler para vocês. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Lá na pergunta 55. E os espíritos respondem: sim, e o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, aqui o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas, ele vem confirmar o que a gente está justamente lendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço, tanto para espíritos encarnados quanto desencarnados. E ele continua: independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então vejam, que ele está falando, independentemente de nós comentarmos sobre os diversos mundos, os diversos planetas que existem, é um fato. Ele diz, quando a gente fala de estados da alma na erraticidade, quando a gente fala de há muitas moradas na casa do Pai, ele vem justamente reforçar. Isso também pode ser entendido como estado feliz ou infeliz da alma, como eu havia dito. Ele coloca: segundo ele, seja mais ou menos depurado o espírito e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Então vejam, a alma, quando está no plano espiritual, vai, conforme a sua
a sua moralidade, conforme ele seja mais ou menos depurado, ele vai sentir, vejam, o aspecto das coisas modifica, o meio onde ele se encontra modifica, as sensações que experimenta modifica, as percepções que possui modificam. Tudo modifica, meus amigos, conforme a nossa evolução. Evelyn, me dá um exemplo para eu entender melhor isso. Vejam, se eu sou uma pessoa que vive o Evangelho redivivo, quando eu estiver no plano espiritual, eu vou estar num local físico, num dos mundos espirituais agradáveis, belos, eu não vou me sentir adoecida, mesmo que eu tenha desencarnado através de uma doença, quando eu chego no plano espiritual, que eu sei que o que estava doente era a matéria, eu vou me ver saudável, eu vou me ver bem, eu vou perceber um ambiente alegre, eu vou me sentir feliz. Mas quando a gente tem uma vida aqui voltada para a matéria, voltada só para as vivências do mundo material, quando eu desconheço a imortalidade da alma e procuro não vivenciar ou compreender sobre isso, eu chego no plano espiritual exatamente como eu estava, presa à matéria. Então, eu não consigo vivenciar a beleza que o plano espiritual me proporciona, porque eu estou apegado à matéria. Então, eu sinto ainda as dores do meu desencarne. Então, se eu desencarnei, por exemplo, num acidente, numa doença, eu chego no plano espiritual, eu continuo a sentir as sensações. Aquilo ali repercute no meu corpo espiritual, como se eu ainda estivesse doente, embora quem estivesse doente era o meu corpo físico. Eu me vejo num local escuro, entristecido, sem luz, eu me vejo sem água, sem bebida, sem sol, porque o meu coração está enegrecido, o meu coração ainda é de sombras. E nós somos, no plano espiritual, exatamente o reflexo do que o meu coração é. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes aqui, porque lá nós vamos refletir as nossas verdades. Nós não vamos ter o corpo físico para mascarar o que nós somos. Lá, o nosso corpo espiritual, que é o que a gente chama de perispírito, ele vai refletir exatamente o que você é, luz ou sombras. Então ele diz, enquanto uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, quer dizer, enquanto uns não conseguem se distanciar da Terra, mesmo desencarnados ficam por aqui vagando na Terra, na erraticidade, não conseguem ascender ao plano espiritual. Por quê? Porque seu magnetismo e sua sintonia está aqui. Só viveu para a Terra, continua vivendo por aqui. Então é isso que ele diz. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Então aqui, deixa eu ver só se tem algum comentário aqui para baixo, não. Então, o que ele está querendo nos mostrar aqui? Que dependendo das nossas condições morais, a gente vai nos sentir, nós vamos nos sentir nas trevas, no plano espiritual, ou nós vamos nos sentir no lugar de beleza, como ele diz, gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, ou seja, lugares agradáveis. Mas, Evelyn, como que acontece isso? Vejam, no plano espiritual, gente, tudo é o poder do pensamento. Quando a gente está no plano espiritual, se o nosso pensamento, nosso coração é de dor, sofrimento, de sombras, a gente plasma aquilo. O ambiente ao nosso redor fica repleto daquelas energias negativas. E aquilo ali plasma um ambiente enegrecido, escurecido, doente como a minha alma.
No plano espiritual, nos lugares agradáveis, nas colônias espirituais, a população daquela colônia, como está com pensamento elevado, tem pensamentos elevados, ela mantém, com a força do seu pensamento no bem, aquele ambiente salutar. Então, tudo é pensamento. Só que, claro, o pensamento reflete o que nós somos. Por isso que as pessoas se veem, vocês já devem ter ouvido falar dos chamados umbrais da vida. O que são os umbrais? São esses lugares de sofrimento e dor. Não é que exista um lugar restrito para isso, mas é que ali se unem pessoas naquela mesma condição de pensamento, de moralidade. E todas elas com pensamentos perturbados, desequilibrados, doentios, de culpa, de ódio, de todos esses sentimentos negativos. Então eles plasmam um ambiente negativo. E é por isso que quando as pessoas chegam lá, nessa condição, se veem nesses lugares escuros, sem água, sem comida, sem nada, de sofrimento. Quando você modifica o teu pensamento, quando você escuta a palavra de Deus, quando você se arrepende verdadeiramente dos seus vícios, dos seus erros, dos seus equívocos, você está abrindo o quê? Uma luz para você. E nesse momento, você é amparado pela espiritualidade amiga, que não desampara nenhum de seus filhos. Mas aquele sentimento precisa ser real, porque senão, não importa onde eu estiver, eu vou estar sempre enegrecido, eu vou sempre escurecer o ambiente onde eu estiver, porque os meus pensamentos contaminam o ambiente. Então, quando eles estão preparados, verdadeiramente arrependidos, a espiritualidade amiga vai até esses corações e retira-os desses lugares e levam para colônias, para hospitais no plano espiritual, porque eles já estão ali numa condição melhor para serem assistidos. E já podem mudar o ambiente físico, porque o pensamento e o sentimento deles também está modificado. E é por isso que nós podemos, na erraticidade, estarmos em luz ou estarmos em trevas, tá? Para sempre, não existem penas eternas. Nós sempre contaremos com a misericórdia divina e teremos oportunidade de progredir, ok? Então, por isso que a gente diz, não adianta mudar as pessoas de lugar, elas têm que mudar o seu interior, tá bom? Continuando o item 3, ele fala, vamos entrar nas diferentes categorias dos mundos habitados. Deixa que eu fazer um parênteses, tá? Existe, a gente já viu que o espírito evolui à medida que ele cresce, que ele desenvolve, que ele procura vivenciar o evangelho, ele cresce moralmente. Então ele deixa de ser um espírito imperfeito e um dia ele vai ser um espírito puro. Mas não é apenas os espíritos, não são apenas os espíritos que evoluem. Os mundos, os planetas também evoluem. E é isso que a gente vai ver agora. Os diversos tipos de mundos e a sua escala evolutiva, tá bom? Então aqui começando o item 3, ele nos fala: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então ele já está nos mostrando que nem todos os mundos são iguais em evolução. Então ele diz, entre eles há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Então já está dizendo que há mundos onde os habitantes são mais inferiores moralmente do que hoje a humanidade terrena. Aí ele diz, inferiores aos da Terra, física e moralmente, ou seja, mundos onde fisicamente são menos evoluídos que a Terra e moralmente também. Outros estão no mesmo grau da Terra e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos, ou seja, fisicamente e também quanto à moralidade dos habitantes desses planetas. Aí ele vai dizer, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Esses mundos aqui, nós já fomos, a Terra já foi um dia um mundo como esse, um mundo inferior. Em que época? Na época dos primatas, na época que a gente estava ainda, digamos assim, no mundo das cavernas. Ali nós estávamos, a Terra, e nós, habitantes, estávamos numa condição de mundos inferiores, que lá justamente são onde acontecem as primeiras reencarnações do homem.
Quando o espírito é criado por Deus, que ele inicia o seu processo reencarnatório, ele vai iniciar a reencarnação justamente nesses mundos primitivos, onde a vida é toda material, onde nós temos muito mais instintos, tá, do que verdadeiramente intelectualidade e moralidade. É lá que nós vamos iniciar esse processo evolutivo para que possamos um dia ser espíritos perfeitos. Então ele fala: a vida moral é quase nula nesses planetas. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui. À medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria vai diminuindo. De tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, nos mundos mais avançados, onde já residem espíritos puros, praticamente não existem mais espíritos ligados à matéria, presos às paixões do mundo. Lá, a vida espiritual, ela já é ampla, ela já é irrestrita, ela já é sublime, tá? Então, olha como nós estamos aqui trabalhando os dois extremos. E depois nós vamos começar a detalhar cada um dos tipos de mundos, tá? Na escala evolutiva, para a gente entender exatamente onde está a Terra, qual o futuro da Terra, qual o futuro que um dia a gente quer para a gente, para a Terra. A gente vai ver tudo isso com calma, tá? Então, continuando, ele nos diz assim: nos mundos intermediários, ele falou primeiro dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Então, é claro que a natureza não dá saltos, os mundos vão evoluindo e os espíritos também. Então, no primeiro momento, eles têm praticamente só o quê? Vida material. A vida moral é praticamente inexistente. E aí as paixões reinam soberanas. Ódio, vício, orgulho, vaidade, poder, prestígio. Isso reinam, esses sentimentos reinam soberanos nos mundos inferiores. Aí começa a evolução dos mundos. E começa a haver um equilíbrio entre o bem e o mal. Eles começam a estar presentes. E à medida que os planetas vão evoluindo, o bem vai se sobrepondo ao mal. Então, claro que isso, conforme o adiantamento, isso vai se tornando cada vez mais visível. Então, ele diz: embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Então, aqui prestem atenção, o Evangelho agora vai nos mostrar quais são as divisões dos mundos dadas, essa divisão dada pela doutrina espírita. Então, nós vamos entender agora quais são os tipos de mundos quanto à evolução. Então, ele começa, primeiro, mundos primitivos. O que ele nos diz? Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. A Terra já foi um mundo primitivo? Já. A Terra já passou desse estágio de mundo primitivo. Aí depois vem os mundos de expiação e provas, onde o mal domina. É aqui que a nossa Terra querida está. Na realidade, no momento, ela está num processo de transição. Está saindo de mundo de provas e expiações e está caminhando para o próximo mundo, que é mundo de regeneração. Então, no mundo, gente, de expiação e provas, de expiações e provas, o mal ainda predomina. E é por isso que quando a gente olha para a Terra, quando a gente vê a Terra, a gente ainda identifica tanta maldade, tantos erros, tanta corrupção, tantas calamidades, tantas pessoas ainda voltadas para o mal. Porque essa é a característica dos mundos de expiações e provas. Nós saímos agora há pouco dos mundos primitivos, agora que nós estamos desenvolvendo o nosso lado moral, desenvolvendo a vida espiritual e tentando, com muito esforço, deixar as nossas sombras, os nossos vícios, as nossas paixões.
que nos ligam ao mundo material. Então, a Terra está no processo de transição, está saindo de mundo de provas e expiações e está passando para mundo de regeneração, que é o mundo que vem na sequência. Então ele diz os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Vejam então, depois a gente vai ver em detalhes isso, tá? Mas de uma forma geral, os mundos de regeneração ainda não são espíritos perfeitos, de modo nenhum. Como ele diz, são espíritos que ainda têm o que expiar, ainda têm provas para serem suportadas, mas não são mais provas como no mundo de expiações, aquelas provas tão difíceis, tão atrozes. Já a quantidade de espíritos voltados para o bem no mundo de regeneração é infinitamente maior do que no mundo de provas e expiações. Aqui no mundo de provas e expiações o mal ainda predomina. No mundo de regeneração já há um equilíbrio bem maior de forças, digamos assim. E aí realmente as pessoas ainda estão trabalhando, ainda estão procurando evoluir, mas já num ambiente melhor, já com uma consciência de Deus, do plano espiritual muito maior. E isso faz toda a diferença. Porque quanto mais a gente conhece sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade dos espíritos, quando tudo isso para nós é algo natural, fica mais fácil da gente compreender e da gente seguir para o caminho do bem. Então é isso que a gente vai, aos pouquinhos, começar a encontrar na Terra, no decorrer da sua evolução, tá? E quanto a isso, depois eu vou voltar e falar por que nós temos, nesse momento, temos tanto que nos modificarmos, temos tanto que lutar para sermos pessoas melhores. Então depois eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero continuar a leitura nesse momento, tá? Vocês estão tão caladinhos, se vocês tiverem dúvidas podem ir colocando, tá? Mas vamos lá então. Aí ele continua. Depois dos mundos de regeneração, vem os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Então, olha aqui que ele já está fazendo uma referência. Nos mundos de regeneração ainda havia um equilíbrio. Já nos mundos felizes, não. O bem já predomina, tá? Então, já é uma vida completamente diferente. Nós hoje, nós não temos condições ainda de imaginar a vida feliz que esses espíritos já têm nos mundos felizes. Nós estamos tão aquém dessa realidade que para nós, mesmo pensar, ter uma ideia, já nos é difícil, tá? E aí depois vem os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Aqui, meus amigos, os mundos celestes são justamente as moradas dos espíritos puros. Então, espíritos que já alcançaram o grau máximo de evolução vão morar nos mundos celestes, não moram nos mundos inferiores. Para vocês terem uma ideia do nosso sistema solar, o planeta mais evoluído moralmente é Júpiter. Júpiter, ele é considerado já, a nível espiritual, um mundo feliz. Ainda não é um mundo celeste, tá? Mas ele já é considerado um mundo feliz. E nós temos essa informação, principalmente, na Revista Espírita de 1858. Kardec, quando esteve codificando a doutrina espírita, além das 5 obras básicas, que são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, ele editou a Revista Espírita. Todos os anos, a partir de 1858 até o seu desencarne, em 1869, Kardec anualmente editou a Revista Espírita. E na Revista Espírita do ano de 1858, há ali o depoimento de um espírito que vive em Júpiter. Ele foi evocado, e na realidade de 2, tá? Mozart, que a gente conheceu, músico, vive hoje em Júpiter. E há um outro espírito que também
viveu na Terra num período, mas hoje já é habitante de Júpiter, porque já evoluiu e já adquiriu condições de morar, residir nesse planeta. E lá na Revista Espírita, vocês têm condições de achar a Revista Espírita na internet e ler lá sobre o planeta Júpiter, eles nos trazem um depoimento de como é Júpiter, moralmente falando, como é o tempo de vida das pessoas, como eles se locomovem. Lá eles não têm mais leis penais, criminais, porque não existem mais crimes. Lá eles já andam meio que flutuando, flutuando por cima do solo, porque o corpo deles não é tão pesado, tão material como o nosso. Eles já têm corpos muito mais espiritualizados, depurados, então já é uma matéria menos densa. Eles vivem em torno de 500 anos e não poucos anos como nós. Lá os animais têm uma outra característica, são muito mais evoluídos do que nós. Então quando a gente lê lá sobre Júpiter, a gente fica realmente estarrecido de forma positiva, porque a gente vê o quão maravilhoso é para aqueles espíritos viverem em mundos como Júpiter. E olha que é um mundo feliz, ainda não é um mundo celeste. Tá? Então, Mozart vem justamente nesse depoimento nos colocar que a gente confie, que a gente acredite. Ele disse, olha, eu estou aqui para dizer para vocês que isso é verdade, para dizer para vocês que vocês podem ter a oportunidade de viver num mundo assim, num lugar assim, desde que vocês se modifiquem. Então ele vem nos trazer uma mensagem de estímulo, de coragem, de perseverança, de fé, porque quando a gente está, muitas vezes, nas lutas da vida, nas dificuldades, que a gente pensa em desistir, a gente vai lá e lê e vê que tudo passa, que tudo é oportunidade de crescimento. Claro que as nossas dificuldades não são fáceis, mas quando a gente vê que o nosso futuro é maravilhoso, que a gente nasceu para ser feliz, para ser perfeito, e que um dia nós não vamos mais estar habitando um planeta de tanta dor e sofrimento, mas um planeta feliz, isso nos estimula a continuar, isso nos estimula a perseverar, isso nos estimula a querer ser pessoas melhores, tá? Mas depois a gente vai ter oportunidade de falar sobre todos os planetas. Aí ele continua, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então está aqui a explicação, deixa eu ver que horas são. Está aqui a explicação pela qual a Terra, na Terra nós somos passíveis de tantos sofrimentos, de tantas lutas, de tantas dificuldades. É a condição que ela ainda se encontra. Mas, meus amigos queridos, nós precisamos trabalhar diariamente, todos os dias, para a gente se modificar. O que eu queria falar sobre o mundo de expiações e provas é que, segundo as informações da espiritualidade superior, como a Terra está nesse momento de transição, nós estamos no momento, digamos assim, vivendo a nossa última oportunidade de reencarnação na Terra, antes de nós sermos, digamos assim, de ser feita a separação do joio e do trigo. A espiritualidade, na realidade Deus, que é o Pai Maior, ele vai verificar aqueles espíritos que na Terra têm condições de permanecer reencarnando na Terra quando ela passar para o mundo de regeneração. Mas tem determinados espíritos que ainda são voltados para a matéria ou para o mal, que não vão mais estar em condições vibratórias de permanecer na Terra quando ela se transformar um mundo de regeneração. E esses corações não vão mais poder reencarnar na Terra, porque aqui só irão reencarnar espíritos condizentes com a nova condição moral da Terra. E para onde irão esses espíritos que não adquiriram, digamos assim, o green card para permanecer na Terra? Esses irão para outros planetas inferiores. Esses serão exilados do planeta Terra. Eles irão para outros mundos menos evoluídos que a Terra ou evoluídos como a Terra, para que lá eles tenham a oportunidade de desenvolver também o seu lado moral, os valores do coração, possam crescer e no futuro possam retornar para a Terra se estiverem em condições evolutivas para estar na Terra novamente.
Então eles não vão ficar no limbo, de jeito nenhum. Por isso que eu digo que há sempre o que? Sintonia, irmandade entre todos os planetas. Então, quem não permanecer na Terra vai para um planeta mais inferior. E olha como é que Deus é maravilhoso. Se as pessoas que forem exiladas daqui, às vezes muito intelectualizadas, mas moralmente pouco evoluídas, vão para planetas mais primitivos, onde não há ainda, por exemplo, a tecnologia como nós já temos na Terra, certo? Mas são espíritos que já adquiriram esse conhecimento. Então, todo conhecimento que a gente adquire não se perde. Isso fica arquivado no nosso perispírito, na nossa memória perispiritual. Então, esses espíritos, quando eles reencarnarem em planetas inferiores, primitivos, como eles, embora eles não lembrem, porque a gente, quando reencarna, não lembra, mas a gente tem a intuição daquilo que a gente aprendeu. E essa intuição fará com que eles auxiliem no desenvolvimento do progresso intelectual, no progresso tecnológico desses planetas menos evoluídos. Então, eles vão ajudar para que o planeta se desenvolva tecnologicamente. Mas eles vão passar situações de dor, de sofrimento, pelo fato do planeta ser menos evoluído. E nesse momento é através da dor, das dificuldades, que ele se melhora, que ele se depura, que ele vai adquirindo as conquistas do coração. Nós sabemos que nós podemos aprender através do amor e através da dor. Deus não quer que a gente aprenda pela dor, Ele prefere que a gente aprenda pelo amor. Por isso que Ele nos dá tantos exemplos, livros, todo o conhecimento. Mas a gente, pelo nosso livre-arbítrio, opta muitas vezes em fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é errado. Então, muitas vezes a gente precisa da dor para aprender. Mas a dor é o último recurso utilizado pela justiça divina para promover o nosso progresso, que vai acontecer. Nós vamos ser espíritos perfeitos. A evolução ela vai acontecer contra a nossa vontade ou com a nossa vontade, mas ela vai acontecer. Então Deus se utiliza da dor como último recurso. Então esses espíritos que agora estão na Terra, mas estão ainda voltados para a corrupção, para o mal, para o crime, não permanecem aqui na Terra, vão para outros planetas. E segundo o que nós também escutamos, da população da Terra, apenas 1/3 da população da Terra permanece aqui. Apenas 1/3 tem condições morais, evolutivas, de permanecer na Terra nesse mundo de regeneração. 2/3 da humanidade terrena precisará ser exilada, porque não tem condições morais de permanecer aqui. E é por isso que nós temos que correr. A gente não tem mais tempo para dizer, eu deixo isso para a próxima reencarnação. Pode até deixar, mas não mais na Terra. Já vai estar num outro planeta, com muito mais dificuldades. E vejam, longe muitas vezes dos nossos familiares, porque a caminhada é individual, meus amigos. Aqueles que estão evoluindo permanecem aqui, os outros retardatários ficam. E aí, quantos e quantos milênios até que esses corações se reencontrem novamente? Por quê? Porque precisa haver uma condição evolutiva próxima para que eles possam estar juntos. Então, se estiverem em planetas distintos, muito mais tempo demorará para que eles possam se rever novamente. Então, precisamos nos conscientizar disso. Não dá mais tempo da gente postergar. É trabalhar o nosso processo evolutivo quanto antes. Ok? Tenho poucos minutinhos. Vamos aqui para o último parágrafo, que é o item 5. Ele nos diz assim: os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Então aqui eu já vou parar. O que ele está querendo dizer? Que nós não vamos estar ligados a um mundo indefinidamente. Da forma como eu expliquei aqui para vocês, a gente pode e a gente reencarna em vários mundos, em vários planetas diferentes, conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, com certeza, todos nós, tá? Com certeza nós já reencarnamos em outros planetas, não apenas na Terra. E ainda vamos reencarnar em outros planetas. A gente não evolui sempre no planeta Terra, tá bom?
Então ele diz, não cumprem nesse planeta todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Os mundos, os planetas são solidários, ok? Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros, que é o que aconteceu com Mozart. Mozart reencarnou na Terra, mas como hoje ele já tem uma condição moral evolutiva maior do que a Terra, ele não voltou para a Terra. Ele já está em condições de habitar mundos mais evoluídos. Por isso, hoje ele está em Júpiter. E quando ele continuar, quando ele estiver ainda mais depurado, ainda mais evoluído, vai para o quê? Para mundos celestes, que ele será, já nesse momento, já um espírito purificado. Então, aqui, aí ele diz, são igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. Então, cada mundo apresenta uma característica, uma qualidade, uma oportunidade de progresso específico. Então, em cada lugar, e isso não apenas no mundo material, tá? A gente evolui, meus amigos, eu já falei isso acho que na live anterior, nós evoluímos tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Quando a gente está aqui, a gente adquire um determinado tipo de conhecimento e de experiência. E quando a gente desencarna no plano espiritual, a gente vai aprender outras coisas. Então, sempre nós vamos estar aprendendo. E num planeta de provas e expiações, nós temos um determinado tipo de aprendizado. Nos outros tipos de conhecimento serão agregados a cada um de nós. Então, por isso que ele diz, são estações, tempos, períodos que a gente vai passando em cada um deles. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, óbvio, né? Como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Então ele quer dizer, quando nós somos relegados para um mundo mais infeliz do que aquele que nós estamos, por quê? Porque somos obstinados no mal, isso é uma infelicidade, isso é uma dor, isso é um castigo, isso é um sofrimento para o espírito, Mas o que acontece? Os mundos precisam evoluir, a humanidade precisa evoluir. Então, é como a gente chama, né? A gente não tem como deixar eu digo aqui Deus, tá? A espiritualidade superior. Eles não permitem que aqueles corações obstinados no mal perturbem a bondade, a ordem, a paz que aquele planeta já adquiriu ou já está em condições de adquirir. Então, aqueles corações, como se for a maçã podre, digamos assim, mas na realidade todos nós somos filhos de Deus. Mas só para vocês entenderem, uma maçã estragada, ela no suja, não estraga todas as outras? É a mesma coisa. Então, quando você resolve fazer com que um planeta todo evolua, você precisa permitir que ali só fiquem espíritos em condições de manter aquela nova situação evolutiva, de moralidade do planeta. Aqueles que estão abaixo precisam ser realmente exilados do planeta. E aqui eu lembro para vocês que, caso vocês queiram estudar, ler um pouquinho mais sobre essa questão dos planetas, da forma como eles são solidários entre si, vocês podem ler, por exemplo, Os Exilados de Capela e também A Caminho da Luz, de psicografia de Chico Xavier. No Exilados de Capela, vocês vão ter a oportunidade de compreender que Capela, assim como a Terra hoje, em algum momento estava evoluindo para um mundo de regeneração. E aqueles corações ainda empedernidos no mal, que não acompanharam o desenvolvimento de Capela, eles foram exilados. E para onde eles vieram? Para a Terra. E eles são justamente aquela raça que a gente chama raça adâmica,
que veio exilada de Capela, uma raça muito intelectualizada, mas moralmente pouco evoluída. Quando eles chegaram aqui na Terra, eles se dividiram em 4 troncos. Quando eles reencarnaram aqui, eles formaram 4 troncos, que são justamente os egípcios, os hindus, os indo-europeus e os... Agora eu esqueci, tá? Mas depois eu lembro direitinho, mas exatamente falta uma quarta raça, tá? E essas raças foram também desenvolvendo, por isso que os egípcios tinham a intelectualidade, conseguiram construir as pirâmides. Por quê? Porque eles vinham de um mundo mais evoluído, então eles tinham tecnologia. Por isso que a gente muitas vezes, até hoje, se surpreende. Claro, porque eles não tinham uma intelectualidade compatível com a humanidade primitiva da Terra. E eles não podiam ter mesmo, porque eles vieram de um mundo mais evoluído. Então essas 4 raças vieram para a Terra para ajudar a Terra a evoluir intelectualmente e também para se depurarem como espíritos. Hoje em dia, muitos desses espíritos já retornaram para a Capela, já evoluíram e já adquiriram essa condição, mas ainda há muitos espíritos que ficaram, tá? Os egípcios, praticamente todos, já retornaram para a Capela, mas os hindus nem todos ainda, porque os hindus eram um povo, o hindu é um povo considerado ainda muito orgulhoso, tanto é que a gente vê as castas lá na religião. Então eles ainda não conseguiram se depurar suficiente para retornar para a Capela. E isso também acontece com os outros 2 troncos que vieram, que na realidade surgiram dessa raça adâmica que veio de Capela. E isso também está muito bem explicado no livro A Caminho da Luz. Lá, A Caminho da Luz vai mostrar todo o trabalho que a espiritualidade realizou sobre a orientação de Jesus para a criação do planeta Terra. Então vai nos explicar desde quando a Terra foi criada, quando vieram as raças lá de Capela, tudo. E a gente vai ter a oportunidade de perceber justamente isso, que o planeta lá evoluiu, quem não evoluiu veio para cá. Agora é a vez da Terra, a Terra está evoluindo, quem não evolui não fica aqui, vai para outro planeta. Oi, meus amigos, voltei, a conexão caiu. E a gente precisou aqui voltar para finalizar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas vão ter que estar entrando novamente, tá? Mas depois vai ficar disponível 24 horas para todo mundo ver. E também não se preocupe que depois a gente vai compactar os 2 vídeos e vai deixar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, porventura, quem perdeu, não teve condições de continuar porque a nossa internet deu um probleminha, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, depois é só acessar o nosso canal do YouTube, tá bom? Mas eu estava falando, então eu vi algumas perguntas antes de cair a live, justamente que estavam perguntando sobre a questão dos exilados de Capela. Então, hoje, Capela sim. Hoje, eu não sei dizer se Capela já é um mundo feliz. Acredito que sim. Porque se na época que houve o exilamento desses corações, eles estavam passando, o planeta estava passando para um mundo de regeneração, então, muito provavelmente, nesses 2.000 anos, ele pode já ter se tornado um planeta feliz, ok? Isso é provável. Fato é que os planetas se ajudam mutuamente através do progresso. E o progresso vai acontecer de qualquer forma, tá? Que bom que voltou, Léa, também. Que bom que voltou, Léa. Bom, meus amigos, eu estava vendo aqui eu tinha uma pergunta sobre a síndrome do pânico, mas eu não consegui, eu já esqueci, eu não entendi exatamente o que é a síndrome do pânico. Qual era a pergunta sobre a síndrome do pânico, tá? Então, meus amigos, na realidade seria isso, tá? Sobre a questão da evolução dos planetas. Todos nós estamos na realização. O vídeo está parando muito. Puxa, a internet, que pena. Vou tentar melhorar a nossa internet para a próxima terça-feira, tá bom? Mas vocês têm alguma dúvida? Porque na realidade a gente já trouxe aqui as várias explicações sobre a questão da pluralidade dos mundos, do fato de de vários tipos de mundos, tá? Na próxima terça-feira, meus amigos, nós vamos continuar abordando sobre o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E, na verdade, nós vamos estudar o que na próxima semana? A destinação da Terra. Então, nós vamos estudar, aprofundar
a Terra, nessa condição dela ainda de mundo de provas e expiações. Vamos adentrar também nos mundos inferiores e mundos superiores. Hoje nós falamos en passant, rapidamente, mas a partir da semana que vem nós vamos detalhar. Então nós vamos estudar bem aprofundado quais são as características dos mundos inferiores, dos mundos superiores. Eu vou trazer para vocês, dentro do nosso sistema solar, que nós temos essas informações, o que dentro desses mundos que a gente vai estudar, eu vou trazer algumas informações de Júpiter para que vocês possam ter exemplos reais, claros e verdadeiros de como são esses planetas, tanto menos evoluídos quanto os mais evoluídos, tá? A questão aqui do suicídio. O que exatamente você está querendo saber, Cris, sobre o suicídio? Se a pessoa que se suicidou, ela vai ser exilada ou não? É isso? Isso, vamos lá. Tudo isso depende, meus amigos, tá? Porque cada caso é um caso. Deus, na sua misericórdia infinita, Ele conhece a história de todos os seus filhos. Muitas vezes a gente só vê a situação aqui, atual, a pessoa se suicidou. Mas a gente não sabe o histórico de vida daquele espírito. A gente não sabe o que motivou, qual o conhecimento que ele tinha da vida espiritual, até que ponto ele tinha ou não condições naquele momento de ter falar sobre suicídio um dia. Falo sim sobre suicídio um dia. Tem uma live não, tem um vídeo meu no YouTube, tá? Lá na playlist Perguntas e Respostas, onde eu falo sobre suicídio. Então dá para você já verificar, que o nosso estudo aqui às terças-feiras é só sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai seguindo a ordem do livro, mas a gente está sempre fazendo vídeos sobre assuntos diversos e a gente posta também no nosso canal, tá bom? Então o suicídio depende, já que eu já falei desse assunto, eu vou só finalizar. Então, isso depende. O fato da pessoa ter se suicidado não significa que ela vai ser exilada. Deus vai ponderar na balança se ele tem ou não condições de permanecer na Terra. Se há ali um processo de transformação interior que o permita permanecer na Terra. Em caso negativo, sim, ele vai ser exilado, tá bom? Meus amigos queridos, então, a gente vai finalizando por aqui a nossa live. Peço desculpas pela internet, porque que ela caiu, não sei, mas a gente vai trabalhar para que na próxima semana esteja melhor, tá bom? Que agradeço sempre mais uma vez a presença de todos vocês aqui conosco. É sempre uma alegria contar com a presença de todos vocês. Vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, nos sintonizar com a espiritualidade amiga que se faz presente aqui, com todos nós que estamos unidos pelo mesmo pensamento, no bem. Mestre querido, queremos te agradecer sempre imensamente pela tua companhia, pela oportunidade deste aprendizado, por estarmos juntos sempre, procurando, Mestre querido, na medida do possível, crescer e evoluir, buscar em nós a tão necessária reforma íntima, que nos auxilia, que nos possibilita o progresso e a evolução. Que nós possamos, Mestre querido, então, trabalhar diariamente para sermos pessoas melhores, para que possamos estar em condições, Mestre, de permanecermos na Terra quando ela se tornar verdadeiramente um mundo de regeneração. Que a cada dia estejamos mais perto de Ti, sentindo a Tua presença em nossas vidas e em nossos corações. Que Tu nos envolva, Mestre querido, que Tu nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, meus amigos queridos, mais uma vez agradeço pela presença de todos. Sempre mando um beijo para todos, obrigada por estarem conosco e até a próxima terça-feira. Livre-arbítrio, para falar sobre livre-arbítrio, tem muitos sonhos, pergunta da Pri. Então vamos lá, que adoro as perguntas de vocês, vamos lá. Livre-arbítrio, para a gente falar um pouquinho, livre-arbítrio todos nós temos. Por isso que nós estamos agora tendo a oportunidade de aprender, de saber o que é certo e errado, para que nós possamos fazer as boas escolhas. Mas a plantação é livre, mas a gente sabe que a gente vai colher de forma inevitável o resultado dos nossos atos.
Evelyn, tem muitos sonhos. Pergunta da Pri. Os sonhos, Arley, nós temos uma live no nosso canal só sobre sonhos, onde eu explico tudo sobre os sonhos, e tem também vídeos lá na playlist Perguntas e Respostas. Então, na playlist Perguntas e Respostas e na playlist da live tem bastante vídeo sobre os sonhos, tá bom? Já dá para vocês entenderem bastante, ok? Sonhos com vidas passadas, tá tudo lá, tá bom? Dá uma olhadinha, Arley, sobre a live dos sonhos que a gente explica quando a gente tem sonhos sobre vidas passadas, tá bom? Meus amores, muito obrigada mais uma vez, um grande beijo e até a próxima terça-feira.